Depois da ótima vitória sobre o Fortaleza, o Cruzeiro de olho agora na liderança da Série A. Domingo tem confronto com o Palmeiras, que pode valer a primeira colocação do Brasileirão. Todos os detalhes da venda de ingressos, a expectativa de um grande público. Antes tem o duelo com o União Santa Fé. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Movimentação de mercado, tudo isso você confere a partir de agora. A segunda-feira foi de folga para os jogadores do Cruzeiro depois da ótima vitória sobre o Fortaleza. O Cruzeiro teve aí um dia de descanso para todo mundo. E aí, a retomada dos trabalhos nesta terça-feira. E em relação ao jogo de quarta com o União Santa Fé, será o único treinamento do técnico Leonardo Jardim. Fica a dúvida do que ele vai fazer para o jogo diante da equipe do União Santa Fé. Imaginamos um Cruzeiro totalmente reserva. Ou, se jogar um titular, vai ser igual aquele jogo diante do Palestino. Joga um tempo, entra outro e assim vai. Mas, claro, o foco é total no jogo de domingo, diante da equipe do Palmeiras, 7h30 da noite, transmissão do Prime Video. Esse jogo no Mineirão e que vai receber um grande público. Daqui a pouco a gente fala sobre a venda de ingressos. Então, o Cruzeiro volta aos treinos na manhã desta terça-feira e aí é a preparação pensando no duelo diante do União. O Cruzeiro tem um único objetivo, já eliminado da Copa Sul-Americana, ninguém se preocupa mais com isso também, mas emplacar o 10º jogo seguido sem derrota na temporada. São 9 jogos de invencibilidade até aqui, 7 vitórias e 2 empates. Cruzeiro vivendo um momento mais do que especial, então não vai querer ser derrotado. O União Santa Fé já eliminado também na Copa Sul-Americana, então será aí um jogo totalmente cumprindo tabela e ainda vai ter um bom número de cruzeirenses, hein? O Cruzeiro solicitou, inclusive, ao Mineirão um aumento na previsão de público para 15 mil torcedores. A gente vai estar lá, isso é fato, para transmitir este duelo às 9h30 da noite. A partir das 7h30 começa o nosso dia de jogo KTO. Para domingo contra o Palmeiras, a venda de ingressos começou e a expectativa é de mais de 50 mil torcedores. O Cruzeiro abriu a venda, também vai abrir venda para o torcedor do Palmeiras para não ter o mesmo problema do ano passado, quando o governo tentou aí fazer uma confusão de ter apenas uma torcida. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acionou a CBF e o STJD e o jogo acabou sendo com portões fechados. Então o que o Cruzeiro faz? Abre venda também para o Palmeiras, as autoridades vão ter que dar conta da segurança e com isso, lá em São Paulo, se vier com o papo de torcida única, o Cruzeiro terá jurisprudência para entrar no STJD, na CBF e exigir jogo de portões fechados. E a expectativa é de Mineirão lotadaço no domingo, com certeza para mais de 50 mil torcedores. É duelo que pode significar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai jogar em casa diante da equipe do Fortaleza e se ele vencer, dependendo do resultado entre Cruzeiro e Palmeiras, o Flamengo pode ser o novo líder. Mas se tropeçar e o Cruzeiro derrotar o Palmeiras, o Cruzeiro assume a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que o pensamento no Cruzeiro é de muito pé no chão, seguir trabalhando em silêncio, competindo, brigando para que tenha uma pontuação ainda melhor nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar para domingo. Vidalba é desfalque certo, cumpre suspensão. Matheus Pereira retorna, Wanderson será reavaliado. E vamos ver como será a semana de Fagner, ele que acabou ficando no banco diante da equipe do Fortaleza. O William jogou e, na minha humilde opinião, jogou bem. Vamos agora falar sobre mercado, porque tem muita gente perguntando e a informação é a seguinte: o Cruzeiro trabalha com muita paciência, com muita cautela, para quando tiver que contratar ou para quem contratar, o Cruzeiro ser bem assertivo no mercado. Esse é um pedido do técnico Leonardo Jardim, com toda a comissão técnica, com todo o departamento de futebol. Então, não é segredo que o Cruzeiro quer um zagueiro canhoto, que o Cruzeiro quer um volante, que o Cruzeiro quer pelo menos um beirada.
o ideal seriam 2, mas aí é o desafio. O perfil é de atleta jovem, jovem que vai dar retorno técnico e, num futuro próximo, retorno financeiro. Para o Cruzeiro contratar aí jogadores num patamar de muito potencial e que estão aí ou em outros países da América do Sul ou lá fora. Esse é o desafio. Então, tá tudo sendo bem estudado para que o Cruzeiro minimize erro nessa janela e não devemos esperar contratações aos montes, pacote de reforços, porque essa não é a ideia do técnico Leonardo Jardim, que hoje está muito feliz com o que vem desempenhando todo mundo e sabe que para contratar precisa atacar ali algumas carências, os chamados reforços pontuais, e para agregar. O Cruzeiro não pode fazer uma janela que atrapalhe o que vem sendo construído no dia a dia na Toca da Raposa 2. Pessoal, a janela tá vindo aí. O Leonardo Jardim quer reforços pontuais. Dá para a gente enumerar aqui um zagueiro canhoto, um volante, 1 ou 2 beiradas e não muita coisa além disso. Porque o Leonardo Jardim, qual que é o pensamento dele? E ele falou isso de forma muito clara na entrevista. E eu acho que é o correto. Aquela experiência que a gente teve no ano passado, que não encaixou, e ali fazia parte do futebol, né? Mas o Cruzeiro, ele precisava de fazer aqueles movimentos, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, um último jogo ali antes do... Foi qual? Foi o Corinthians ou foi o Grêmio lá, hein? Ou foi o Red Bull Bragantino? Não, o Red Bull Bragantino já foi a estreia do Cássio, né? Isso, foi o Grêmio lá, o 2-0, do Tutu e do Ramiro. Foi esse o último da janela, né? Isso. É, isso mesmo. Então, o time que tinha era Anderson, o Williams, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaique, Ramiro, Romero, Barreal, Veron, Pereira e Arthur Gomes. E aí no banco, o Cruzeiro tinha Arthur Viana, João Pedro, Cifuentes, Japa, Gasolina, Neres, Felipe Machado, Vital, Robert, Vidalba e Vitinho. Nossa Senhora. Então, Cifuentes, Vital, parece nome de bomba. Então, o Cruzeiro precisava, né? Dar um salto, né? Melhorar o elenco. Não encaixou da forma como a gente imaginava, mas ali precisava. Aí eu quero saber de vocês. Eu acho que não é o mesmo cenário, porque a gente tem um elenco muito melhor se compararmos com o ano passado naquele mesmo momento. E agora, como disse o próprio Leonardo Jardim, ele precisa de peças que vão chegar e somar. Porque para ter peça igual a que tem, fica com o que tem sem gastar e com todo o ambiente controlado, né? O que vocês acham disso? Samuca, suponhamos, para vir hoje, para ser titular, ia ter que ser supra-sumo, né? Você concorda que já tem um time encaixado? Sim. Tem que ser um pica das galáxias. E eu acho que não vai ser o caso que o Cruzeiro vá fazer esse tipo de investimento agora. Mas, né, como você falou, 2 beirada, que precisa para ontem, mais um volante. Vão ser jogadores que vão compor o elenco, né? Creio que sim, mas que pode ser melhor do que esses, né? É um desafio não, também, tem que né? ser, né? E sem ser assim, ó. Porque a gente não pode considerar que o início do ano o Cruzeiro já fez altos investimentos, né? Então, assim, acho que, cara, até o Jardim deve falar assim, como é que eu vou fazer, né? Porque, de novo, tem um time titular para assumir a posição ali. Até o Matheus Henrique hoje está enrolado para tirar o Christian desse time. Vai ser para compor elenco, que é importante.
Mas tem que ser jogador que entenda a filosofia também, né, cara? Vai ter que fazer aquele trabalhinho bem de formiguinha para achar esse tipo de atleta. Foi igual você falou, não aconteceu igual ano passado também, né, cara? Fica uma situação, né? Quem, né? Como é que vai buscar esses atletas? A gente fica até receoso. Olha pra você ver que eu... Ô, gente, mas aí até por isso o perfil que o Jardim colocou, né? Porque se você traz... Não, tudo bem, mas e achar? Não, mas porque se você traz jogadores como fez na janela passada, que já chegam com o status, né? Esses aí você tem que pôr para jogar, e aí vira aquela pressão e deu errado. Então, o estilo que o Jardim coloca, né, de jogadores jovens que estão buscando ali impulsionar, estão com fome, como se fala, né? Eu acho que entra até muito por isso, para poder não ter essa pressão de um time que está encaixado, né? Você sabe por que eu não tenho essa preocupação? Eu sei que existe neste momento a comparação entre o que foi feito ano passado com o que foi feito esse ano em relação ao primeiro turno e segundo turno, né? O primeiro turno do Cruzeiro ano passado foi muito bom, chegou no segundo turno, aquela queda vertiginosa, o Cruzeiro não conseguiu se livrar do momento de oscilação, né? Acabou pressionado e acabou não conseguindo. O que me preocupa é que desta vez, e aí o Genta vai até assustar, mas é porque dessa vez o Cruzeiro tem no comando técnico alguém que é capaz de impedir que essa oscilação se propague. E para mim o grande ponto é o Leonardo Jardim. Porque mesmo que o Cruzeiro no segundo turno comece a ter algum tipo de queda, eu acho que o Leonardo Jardim é capaz de fazer um movimento de impedir isso. Ele consegue organizar o time, se precisar de mudar o que tiver que mudar, para fazer o Cruzeiro voltar a ganhar e impedir esse tipo de coisa. Coisa que eu acho que o Seabra não era capaz. O Seabra, para mim, ele não foi capaz, no momento de oscilação, de controlar o grupo. Eu acho que o Seabra não foi capaz de fazer isso. Muito por inexperiência, talvez, ou porque fatores externos interferiram, não sei. Mas, assim, ele não foi capaz. O Seabra, nisso, ele pecou. E aí o Cruzeiro tomou a decisão de mandar embora e aí veio um maluco que é o Diniz, que isso aí eu acho que não cabe nem análise do que o Diniz fez no Cruzeiro, né? A gente pode passar uma borracha nisso aí, porque não teve nada, não teve gestão, não teve futebol, não teve nada com o Diniz. Mas o problema que eu vi com o Seabra acontecendo foi isso. O Seabra não conseguiu ter controle do seu grupo num momento de crise. Eu acho que o Jardim é o cara perfeito para, assim, num momento de crise, ter ele. Até porque ele chega no Cruzeiro num momento de crise. Cara, assim, a primeira impressão do Jardim, quando ele viu o time jogar como Democrata, deve ter sido assustadora. Imagina, o cara chega no primeiro jogo e vê o goleiro tomando gol fora do gol, o zagueiro correndo para lateral, uma coisa esquisita. Mas, pô, aí é que o grande segredo vai ser, ele tem um grupo hoje que comprou a ideia completamente. Sim. Quem que você vai chegar para sair e, vou tirar esse aqui, Pô, eu não acho que ele vai fazer isso. Até o fato dele ter o grupo, mas até o fato dele ter o grupo na mão, se o Cruzeiro vai ao mercado e contrata um jogador que vai trazer características interessantes pro time, o grupo vai aceitar. O grupo vai aceitar esse cara. Pô, peraí, o Jardim é justo. O Jardim tá dando oportunidade. O Jardim faz o time jogar para ganhar. Com ele não tem esse negócio de ganhar vaga no nome, com ele não vai ter isso de contratou, pagou mais caro, tem que jogar, com ele não vai ter nada disso. Então, se o Cruzeiro vai ao mercado, vamos lá, contratar um ponta direita, porque o Cruzeiro precisa hoje de um ponta direita para poder mexeu na partida ali, precisou de algo diferente, tem que entrar um cara para fazer a diferença ali. Se for um cara que o Jardim indicou e esse cara entrar, eu tenho certeza que no grupo isso não vai ser entendido de forma tipo, nossa, chegou, tá pegando vaga, que absurdo. Não, é um cara que o Jardim indicou, ele tá treinando, ele tá mostrando que ele tem características para agregar e a chance de acerto hoje é maior do que era no passado. É isso que eu acho. Então, assim, eu entendo que essa janela também ela é mais de composição de elenco, tá? Eu acho que o Cruzeiro tá com um time, assim, bem encaixadinho. Eu acho que uma posição ou outra pode ser até que essa composição aumente alguma disputa ali. Mas eu acho que não vai ter problema. Eu acho que dá para achar esses caras na janela para fazer essa composição de elenco. Para o Jardim poder olhar para o banco mais cedo, e aí a gente tem diversos exemplos, né? Quando ele olha para o banco, o time dele está jogando bem, ele olha para o banco e fala, não, eu não vou mudar porque meu time está jogando bem. Ele pode ter um cenário de, peraí, meu time está jogando bem, mas se eu colocar esse cara aqui, eu ganho fôlego, o time vai continuar tendo qualidade técnica e pode fazer a diferença. Eu acho que é isso que falta só. E eu acho que o Cruzeiro vai atuar bem nesse mercado. Eu não sei quem, mas eu acho que vai atuar bem nesse mercado. Eu acho assim, eu vejo muitos torcedores com esse trauma, né, do que aconteceu na janela passada,
mas as situações são bem distintas, né? Primeiro que o técnico que estava no comando, o Seabra, ele não foi respeitado pelo departamento de futebol do Cruzeiro, tá? O CEO de futebol do Cruzeiro olhou, falou assim: temos que melhorar este elenco. E fez da cabeça dele o que ele bem entendia. Não estou dizendo que foram contratações ruins, mas não foi algo ali onde a gente percebesse que estavam bem alinhados o Seabra, que era tratado ainda como técnico da gestão anterior. Vamos lembrar, né? Faziam questão de deixar muito claro, não, vamos analisar o trabalho do Seabra, estamos chegando por aqui agora. Eu não estou dizendo que o Caio Jorge foi uma contratação errada, não é isso que eu estou dizendo. Matheus Henrique, nem o próprio Wallace, eu estou dizendo que foi uma contratação errada. Enfim, mas a grande questão é da maneira que vai ser feita agora. Primeiro, que é controle total nas mãos do Leonardo Jardim, que já disse que não vai fazer sozinho, que está montando, inclusive, um departamento de scout no Cruzeiro, para poder fazer contratações que sejam esportivamente interessantes para o Cruzeiro e que possam render frutos financeiros também para o clube. Eu acho que o torcedor, assim, o Jardim, na minha opinião, já fez o suficiente para conquistar a confiança de boa parte da torcida do Cruzeiro, mas eu respeito ainda quem tem o pé atrás. Ele precisa de olhar para esse time agora como um grande quebra-cabeça e que tem algumas peças para serem encaixadas, e essas são as peças que ele vai buscar no mercado. Eu não imagino que, se o Cruzeiro for ao mercado, exemplo, e trouxer 4 reforços, serão 4 reforços para aumentarem o nível do Cruzeiro. Mas eu acho que, se o Cruzeiro trouxer 4 reforços, 2 jogadores precisam de ser jogadores que venham a aumentar o nível técnico do Cruzeiro. Eu não acho que tenham que ser todos os jogadores, até porque nem os elencos mais caros hoje conseguem isso. O Palmeiras tem o Estevão, que é um jogador de lado de campo que desequilibra, mas o Palmeiras não tem outro jogador hoje no nível do Estevão. Então estou falando que o Palmeiras não tem 2 pontas para desequilibrar. O Flamengo tem o Cebolinha. O Michael tá muito mal, eu nem acho que ele seja essa bola toda, mas ele já viveu um bom momento. Mas o que eu tô dizendo, tô pegando os 2 melhores elencos do nosso país para mostrar que ambos têm hoje um jogador de lado de campo que realmente faz a diferença no elenco deles. Então, por que eu vou achar aqui que o Cruzeiro, mesmo com o scout do Jardim, vai ser capaz de trazer 2 caras para desequilibrar? Se forem capazes, beleza, eu não estou duvidando, não. Eu só estou dizendo que pelo menos um ponta para ser realmente um cara para destrancar defesas que joguem muito fechadas e que o toque de bola do Cruzeiro não consiga superar. E eu gostaria de ver um zagueiro com mais capacidade de construção e que marcasse também. Com isso, pessoal, não estou tirando a vaga de ninguém, não, porque eu acho que, diferente do ano passado e diferente de uma parte dessa temporada, este elenco do Cruzeiro me parece, neste momento, um elenco muito fechado, no sentido também de que, se vierem vitórias, independente dos protagonistas, nós estaremos vencendo. É um título, é uma conquista coletiva, né? Não tem o ego. Eu não vou dizer que ele não existe no ambiente de trabalho, principalmente se tratando de jogador de futebol, mas ele com certeza foi reduzindo lá da escala 10 para a escala 4, 5 hoje, uma escala que, digamos assim, é suportável dentro de um clube de futebol. O que não pode é quando o ego está acima dos interesses do clube. E isso eu acho que hoje, dentro do Cruzeiro, está bem controlado. A gente vê os jogadores sempre exaltando o elenco, felizes por feitos individuais. Caio Jorge está aí. Quanto tempo nós não tínhamos, em 10 partidas de Campeonato Brasileiro Série A, um jogador com 6 gols? Ótimo, mas o Caio Jorge sabe que não adianta somente ele viveu essa experiência de carregar o Cruzeiro nas costas sozinho na Copa Sul-Americana no ano passado, onde o time se arrastava em campo, mas ele ia lá e comparecia. Então, eu acho que isso está bem controlado. O torcedor tem que confiar, e acho que a principal e melhor notícia é que será um processo conduzido pelo Leonardo Jardim. Pô, eu acho que, assim,
Vai falar? Vai lá. Não, é porque é até essa questão do Leonardo Jardim, né? O fato dele ser o cara que vai indicar, conduzir e tudo mais, é um dos principais trunfos da torcida do Cruzeiro nesse momento, né? Porque se a gente vira e fala assim, vamos para a terceira janela de transferências em que o Alexandre Matos é o responsável por coordenar as contratações do Cruzeiro, a gente já estaria aqui. Nossa senhora, mas o que o Matos vai arrumar, gente? Vai trazer Lautaro, vai trazer Marquinhos, ainda que agora esteja sendo útil. Mas, assim, não são jogadores do nível que a gente fala, não, esse cara vai chegar e vai fazer o Cruzeiro ser um time mais forte, mais competitivo. São muitos jogadores que vêm como composição. E por mais que o Cruzeiro hoje já tenha uma base, finalmente, né, a gente não tinha essa base. Hoje o Cruzeiro tem uma base, mas não dá para você falar assim, então eu vou trazer 5 caras aqui. Não acho que o Cruzeiro vai fazer investimentos vultuosos, assim, de contratações tão altas igual fez no meio do ano passado, tá? E esse ano o Cruzeiro não gastou tanto na compra de direitos, mas as contratações daquele finado camisa 7 e do Gabriel, né, são contratações que envolveram um valor importante, né? Que é o salário, luvas, tudo isso. Então ainda tem as intermediações, tudo isso do meio do futebol aí, são jogadores caros. E eu acho que o Cruzeiro não precisa mais de grife. As grifes o Cruzeiro já tem. Matheus Pereira é uma grife, o Gabriel é uma grife, o Caio Jorge está se consolidando como um jogador também que já é cotado para a seleção, inclusive, só uma cornetada, Richarlison ser convocado para a seleção, o Caio Jorge merece mais, tá? Pela temporada atual, Richarlison não fez nada, só ficou no departamento médico. Mas, enfim, pegando outros nomes aí, o Matheus Henrique, um jogador que também, na hora que voltar de contusão, tem tudo para integrar muito bem. E aí você olha, pô... Fabrício Bruno, né, Caramujo? Fabrício Bruno, jogador do... O Cássio Cássio também, goleiro, né? Então, assim, o Cruzeiro já tem os figurões, né? Os jogadores de renome. Tem caras aqui dentro do Cruzeiro com uma história muito grande, igual o Lucas Romero e o Lucas Silva. O próprio William também é um jogador que já teve uma trajetória internacional. O Fagner, outro figurão. Então, a gente precisa de jogador, não é para ser o cara, é o que vocês pontuaram muito bem a questão do ponta. Jogadores que o Cruzeiro hoje não tem. Caras que fazem um papel tático e que conseguem também desequilibrar com a bola no pé. Porque para fazer o papel tático, o Christian faz muito bem, o Marquinhos faz, o Wanderson faz. Acho que o Matheus Henrique vai fazer. Acho até mais fácil encaixar o Mateuzinho pelo lado do que como volante. Mas, assim, a gente vai ter esses caras. O desafio é achar esse jogador no mercado. O cara que vai correr pra caramba no momento sem bola, que vai ser o secretário de lateral ali, e que com a bola no pé ele consegue acrescentar ainda mais. Porque eu acho que o Christian tá jogando bem, o Wanderson tem jogado bem, mas... né, são jogadores ali que entregam pouco número, né? Poucos gols, poucas assistências. E num jogo contra o Atlético, que a gente enfrentou uma retranca, a gente precisava de um pouco mais, né? Um pouco mais de tirar um coelhinho da cartola, um drible, uma jogada diferente, e a gente acabou ficando um pouco limitado nesse sentido. Então é o desafio do mercado. Achar alternativas ali para repor alguns setores e principalmente mais soluções para o técnico, para que em vez de 17, ele comece a ter 20. Se ele tiver 20 caras em condição de jogar, cara, a gente já vai estar muito bem servido, né? Porque você tem aí o William, que é a opção para as duas laterais, e se o Samuel quiser falar sobre isso, o William está jogando bem, gente. Eu sei que precisa caprichar um pouco mais, às vezes parece faltar um pouquinho de concentração, mas o William está jogando bem. Acho que não tem por que manter esse bode que alguma parte da torcida de rede social está com ele, não. Ele está jogando direitinho. Eu acho que serão contratações pontuais, até porque eu não enxergo muitas saídas, né? Acho que isso vai mandar também, mas até pelo fato do elenco estar muito fechado, estar produzindo e ter ali com o próprio Jardim, com um grupo de 17, 16 jogadores muito, muito fechado para ser mesmo essa base de elenco, né? Então eu não vejo muita gente saindo. Acho que serão reforços pontuais, até porque tem opções para as posições, podem não conseguir manter o mesmo nível, e isso não acontece em lugar nenhum do mundo, nem em seleção nenhuma do mundo, né? Você sai e sempre fica ao mesmo nível, isso não rola. Mas você tem, por exemplo, você pega, o Cruzeiro precisa de pontas de qualidade? Precisa, mas o Cruzeiro tem 8 hoje, se você for parar no papel para olhar. Então você vai trazer para ficar mais, para ficar com 9, 10, 11? Não vai. Então, acredito, o próprio volante, o Cruzeiro precisa de um volante hoje? Precisa, mas você também não pode... Vai fazer o quê? Vai emprestar o Japa? Vai emprestar o Murilo? Não vai. Você tem jogadores que estão entrando bem, que são promessas. Então, acredito muito em contratações pontuais, um ali para cada posição.
até para não tirar o espaço, né? E eu também não vejo muita gente saindo, não. Então, acho uma janela bastante pontual. E acho que esse critério que foi colocado aí esse perfil que foi colocado pelo Mister, né? Vai muito encaixando com o trabalho dele, né? Porque não teria sentido agora você falar, não, pô, a gente precisa aí de figurões, o Caramujo colocou muito bem, isso o Cruzeiro já tem, né? O Cruzeiro precisa de jogadores para compor essa base de elenco, para tentar não deixar o nível cair muito quando tem as substituições, ou quando o cara está suspenso, ou quando não pode jogar por algum motivo, para poder continuar na mesma toada. Porque tudo bem, o Lucas Silva de primeiro, Eduardo de segundo, deu bom em uma ocasião, né? Isso contra times mais fortes, ninguém garante. Então seria bom você ter um outro primeiro volante ali de alto nível. Então seria bom você ter um outro ponta de alto nível para quando o Wanderson der uma oscilada, né? Tem a situação do Matheus, que ninguém sabe como é que vai ficar. Então acho que passa muito por isso essa janela do Cruzeiro.